Olá, pessoal. Essa noite, o ar parece mais denso do que o normal. Há um tipo de silêncio que não vem da ausência de som, mas de uma espera, como se o mundo estivesse prendendo a respiração, aguardando algo. No alto das colinas dessa cidade esquecida pelo mapa, o vento atravessa as ruas desertas e se transforma em uma risada distante. Alguns juram que é só o som dos galhos batendo uns nos outros. Outros dizem que é o eco da Gangue do Palhaço, um grupo que aparecia nas madrugadas frias para pregar sustos, ou algo pior. Antes de darmos o primeiro passo por esse corredor de mistérios, aproveite para curtir o vídeo e se inscrever no canal. Assim você não perde as próximas histórias enigmáticas que estão por vir. Mas lembre-se, só se inscreva se sentir que realmente deseja continuar explorando esse caminho oculto. Comente aqui embaixo de onde você está assistindo e que horas são aí. Agora, apaguem as luzes, respirem fundo e deixem que a escuridão suave nos conduza pela jornada desta noite. A cidade se chama Santa Aurora, um nome irônico para um lugar onde o sol parece evitar nascer. Você chega tarde, dirigindo por uma estrada ladeada por eucaliptos que se curvam como colunas de uma catedral abandonada. O letreiro enferrujado na entrada balança com o vento. Bem-vindo a Santa Aurora, cidade do riso. A tinta branca descascada forma um sorriso involuntário na placa. Os moradores, quando você os encontra, falam pouco. Todos parecem ter pressa para trancar portas. É como se a cidade se recolhesse antes da meia-noite, um hábito herdado de um tempo em que palhaços não eram sinônimo de alegria. Você ouve a história pela primeira vez em um pequeno bar de esquina. Um senhor de bigode grisalho limpa copos com o mesmo pano há anos. Quando o assunto surge, ele suspira fundo, como quem mexe em um passado que preferia manter enterrado. Dizem que começou em 1991, ele começa, sem olhar diretamente para você. Apareciam em grupo, sempre com máscaras de palhaço. Nunca o mesmo rosto, nunca a mesma risada. Você pergunta o que eles faziam. O homem hesita. No começo, só assustavam. Tocavam campainhas, batiam nas janelas, deixavam balões na porta das casas. Mas, depois, começaram a sumir crianças. O bar inteiro fica em silêncio. Até o som do ventilador parece diminuir. Ele continua mais baixo. Ninguém sabe quantas foram. A polícia tentou abafar o caso. Disseram que era histeria coletiva. Mas teve uma noite em que todos os telefones da cidade tocaram ao mesmo tempo, e do outro lado, só dava para ouvir risadas. Você sente um arrepio subir pela nuca. O homem finalmente te encara. A risada era igualzinha à do vento. Naquela noite, hospedado na única pousada que ainda funciona, você não consegue dormir. O quarto tem cheiro de madeira velha e lençóis guardados por tempo demais. Do lado de fora, o vento sopra por entre as frestas da janela, fazendo o vidro vibrar como se alguém passasse o dedo molhado na borda de uma taça. Você tenta racionalizar. Cidades pequenas vivem de histórias, e quanto mais sombrias, melhor para afastar os curiosos. Mas há algo diferente em Santa Aurora. A lenda parece se alimentar da própria lembrança. De repente, um som, uma risada curta. Você se levanta, coração acelerado, e vai até a janela. A rua está deserta, iluminada por um único poste de luz piscando. No asfalto, há um balão vermelho preso por um fio. Ele se mexe devagar, subindo e descendo com o vento. Por um segundo, você pensa em sair para tirá-lo dali, mas o som volta. Não uma risada, exatamente, mas como o eco de algo tentando imitar uma risada. Você fecha a cortina. No dia seguinte, ao amanhecer, você decide investigar o local onde dizem que a gangue foi vista pela primeira vez, o cruzamento da Rua do Mercado com a Estrada dos Cedros. No caminho,
passa por um antigo parque infantil coberto de ferrugem. O balanço se move sozinho, rangendo como se alguém invisível ainda brincasse ali. Uma mulher varrendo a calçada te observa. Você pergunta sobre o que aconteceu naquela esquina. Ela para o movimento e encosta o cabo da vassoura no chão. Eu era menina, diz, olhando para baixo. Lembro de acordar de madrugada e ver luzes piscando. Achei que era o circo chegando. Mas no dia seguinte, minha amiga não veio para a escola. Ela limpa o rosto discretamente com o dorso da mão e conclui. Nunca acharam o corpo, só o sapato, com uma bola de palhaço dentro. Você agradece e segue o caminho. Mas enquanto se afasta, tem a sensação de estar sendo seguido. Um reflexo de algo colorido no vidro de uma vitrine quebrada chama sua atenção. Você se vira rápido, mas não há ninguém. Apenas o som leve de uma gargalhada, misturada ao vento. No centro da cidade, há um mural pintado há décadas, uma fileira de palhaços sorridentes em um desfile alegre. Só que o tempo desgastou parte das tintas, e agora os sorrisos parecem rachaduras. Um deles, curiosamente, não tem rosto, apenas uma mancha branca oval. Um senhor que passa comenta sem que você pergunte. Aquele era o líder. Nunca pintaram o rosto dele. Dizem que o artista ficou cego antes de terminar. Você pergunta o nome do pintor. Chamava-se Otto, morreu rindo. A frase paira no ar, absurda demais para ser brincadeira. À noite, você volta à pousada com a sensação de que o riso do vento se aproxima. O relógio na parede marca 3:07, embora o seu celular mostre 22:14. O ponteiro parece ter parado propositalmente. O vento bate outra vez. Desta vez, você jura ouvir vozes misturadas na corrente fria, chamando não o nome da cidade, nem o de outra pessoa, chamando o seu. Você fecha os olhos e respira fundo, tentando desacelerar o coração. A madeira do piso range como passos lentos se aproximando. E quando você abre os olhos, o espelho diante da cama reflete algo por trás de você, uma sombra colorida, como o reflexo de uma fantasia que não deveria estar ali. Mas quando você se vira, não há nada, só o eco distante de uma gargalhada, que parece vir de dentro do espelho. A madrugada passa devagar. Lá fora, o balão vermelho continua preso ao fio, balançando. No vidro da janela, há agora uma marca de mão, pequena, como a de uma criança. Você não sabe se ela estava ali antes. E quando o vento volta a soprar, trazendo aquele riso fino e nervoso, uma ideia te atravessa. Talvez a gangue nunca tenha ido embora. Talvez o que assombra Santa Aurora não seja uma lembrança, talvez seja um convite. Você acorda com o som do telefone fixo tocando. Ele não deveria funcionar. O atendente da pousada disse que as linhas foram cortadas há anos. Mesmo assim, o toque insiste, um som metálico e agudo que parece vibrar dentro da sua cabeça. Você atende. Alô? Do outro lado, apenas estática. E, no meio dela, algo como uma gravação antiga. O chiado se transforma em risadinhas curtas, repetidas em eco. Depois, uma voz infantil pergunta, com um tom quase curioso, você também vai brincar com a gente? Você desliga. O silêncio que se segue é pior do que o barulho. Mais tarde, ao tomar café, você tenta agir como se nada tivesse acontecido. O rádio da cozinha está ligado, mas toca apenas ruído. A atendente comenta que o sinal da rádio da cidade sumiu desde 1998, desde o incidente das fitas, diz ela, servindo o café. Você finge desinteresse, mas anota mentalmente. Fitas. O termo volta à sua mente como um eco. De acordo com o que alguns moradores dizem,
Nos anos 90, houve uma série de vídeos amadores mostrando figuras de palhaços aparecendo em diferentes bairros. As gravações teriam sido feitas por adolescentes, tentando provar que a gangue era real. Só que nenhuma cópia sobreviveu. Há apenas rumores. Um deles diz que a polícia confiscou as fitas, mas que parte do material sumiu dentro da própria delegacia. Outro afirma que uma emissora local tentou exibir o conteúdo em 1997. E, segundos antes de o vídeo começar, a tela da transmissão ficou preta. O apresentador nunca mais foi visto. Você decide procurar a antiga videolocadora Aurora Filmes, fechada há anos. As janelas estão cobertas de papel pardo e poeira. Um letreiro apagado ainda anuncia: temos fitas originais e cópias especiais. A fechadura está enferrujada, mas a porta se move com um empurrão. Lá dentro, o cheiro é de mofo e fita magnética queimada. As prateleiras tombadas revelam rótulos de filmes esquecidos. A Casa do Espanto, Circo dos Horrores, O Riso da Meia-Noite. Atrás do balcão, você encontra uma pilha de VHS sem capa, apenas com etiquetas escritas à mão. Em uma delas, há o número 03.07. Você leva a fita até a luz que entra pela fresta da janela. A parte interna parece distorcida, como se a fita tivesse sido exposta ao calor ou algo mais. No canto, uma TV antiga ainda está ligada à tomada. Você hesita, mas a curiosidade vence. A imagem surge em preto e branco. Primeiro, apenas estática. Depois, um som agudo, como se a fita tentasse respirar. Lentamente, uma figura aparece, um palhaço de terno claro, segurando um balão escuro. Ele está parado em frente a uma casa comum, como as de Santa Aurora. A câmera treme. Alguém, provavelmente quem grava, ri nervosamente. O palhaço levanta o braço e aponta para a janela da casa. De dentro, uma criança olha. O vídeo acelera sem motivo, e as imagens seguintes são quase indecifráveis. Múltiplas figuras coloridas correndo, balões flutuando, uma sirene distante. A fita para repentinamente, mas o televisor não desliga. Em vez disso, o palhaço se volta para a câmera. E já de algum modo parece estar olhando para você. O sorriso, antes pintado, começa a escorrer pelo rosto dele. Tinta misturada com sangue ou algo parecido. O vídeo faz um som áspero, e a imagem congela exatamente quando o relógio ao fundo marca 3:07. Você tenta ejetar a fita, mas o botão não responde. O som do aparelho continua. Uma risada abafada preenche o ambiente, vinda do alto-falante, distorcida e mecânica, como se estivesse sendo reproduzida ao contrário. Então a fita se parte sozinha dentro do videocassete, e o som para. Você sai da locadora com as mãos trêmulas. O ar lá fora está pesado, quase cinza. Uma fina névoa cobre as ruas, e a cidade parece mais silenciosa do que nunca. Você sente o peso da fita quebrada no bolso. Levou um pedaço do rolo sem perceber. O material cheira a ferro queimado e açúcar queimado. O aroma doce é inesperado e perturbador. Pela primeira vez, você pensa em ir embora. Mas há algo que te prende. Uma sensação de que o mistério está te observando também, esperando o próximo movimento. Mais tarde, você encontra um morador que se apresenta como Dário, antigo operador de cinema da cidade. Ele confirma que viu uma das fitas antes de desaparecerem. Era coisa de outro mundo, diz, acendendo um cigarro com as mãos trêmulas. E as imagens piscavam, e parecia que o rosto dos palhaços mudava de expressão cada vez que você piscava também. Você pergunta o que havia nelas. Dário solta a fumaça e desvia o olhar. Tinha uma cena em que eles faziam uma roda e começavam a rir, mas sem abrir a boca. O som vinha de outro lugar. De onde? Você insiste. Ele olha para o chão, depois para você.
Da fita, não do vídeo, da fita. O homem se levanta abruptamente e vai embora, deixando cair o cigarro ainda aceso. À noite, na pousada, você decide gravar um áudio com suas anotações. A gravação corre normalmente por alguns minutos, até que um ruído interrompe a sua voz. É o mesmo som da fita, o mesmo chiado entre risadas. Você pausa, reproduz. E lá está, uma risada infantil, seguida de algo que soa como uma frase sussurrada, em uma voz que parece vir do fundo da fita. Volte para o circo. Você não lembra de ter dito essa frase. Ao olhar para a janela, percebe algo refletido no vidro. Um balão escuro, amarrado ao corrimão da escada da pousada. O mesmo tipo que o palhaço segurava no vídeo. Você o observa balançando suavemente. Até que, num instante, ele estoura sozinho. O som é seco, mas ecoa como uma risada curta, e por um segundo, antes de desaparecer, você jura ouvir vozes múltiplas murmurando algo em uníssono. 3, 0, 7. Naquele momento, você entende que o mistério não está apenas nas fitas, está no tempo que elas gravaram. Como se cada vídeo tivesse capturado não uma imagem, mas um fragmento de um instante que se repete, uma madrugada presa no mesmo minuto, condenada a recomeçar. E agora, ao ver seu relógio parado exatamente em 3:07, você percebe: talvez você também esteja dentro dessa fita. Você desperta antes do amanhecer, sentindo o cheiro de chuva antiga. O relógio continua parado em 3:07, embora o céu já esteja claro. A pousada parece mais silenciosa do que o normal, como se tivesse sugado o som de tudo ao redor. Você decide sair e seguir a trilha que Dário mencionou na noite anterior, o caminho que leva até o antigo terreno do Circo Montebello. O mesmo que, segundo os moradores, nunca desmontou de verdade. O caminho é cercado por árvores altas que se curvam sobre a estrada de terra, formando um túnel natural. O vento assobia e o som lembra passos atrás de você. A cada rajada, parece que algo respira no seu cangote, mas quando você se vira, só há folhas rodopiando. Quando o terreno finalmente surge à vista, o ar muda de densidade. O cheiro é de ferrugem e algodão doce velho, como se o tempo tivesse se esquecido de passar ali. As lonas rasgadas balançam, e parte do letreiro ainda resiste: Circo Mon. O resto se perdeu na ferrugem e nas teias de aranha. A entrada é marcada por um arco colorido coberto de musgo. A tinta desbota em manchas que lembram manchas de sangue, e o chão está repleto de balões murchos, endurecidos pelo tempo. Você atravessa o arco e o som do vento muda. Não parece mais vento, parece uma risada curta, infantil, soprada diretamente nos seus ouvidos. Dentro do terreno, há restos de barracas, jaulas vazias e bancos quebrados. No centro, ainda de pé, está a lona principal, rasgada no topo, mas misteriosamente firme nas estacas. O tecido, tingido de vermelho desbotado, se move como se algo respirasse por baixo. Você empurra a entrada. O ar lá dentro é morno, denso e cheira a maquiagem antiga. O chão é coberto de confete úmido e pedaços de sapatos coloridos. No meio do picadeiro, há um espelho enorme apoiado em uma moldura dourada. Estranho, circos não costumam ter espelhos assim. O reflexo devolve uma imagem ligeiramente distorcida, como se o vidro estivesse vivo, ondulando suavemente. Ao se aproximar, percebe que há algo atrás do reflexo, uma forma movendo-se devagar, como se alguém estivesse do outro lado. Você tenta limpar o espelho, mas ele está frio como gelo. E por um instante, jura ver seu próprio reflexo usando uma maquiagem de palhaço. Um som metálico corta o ar. Algo caiu atrás de você. Quando se vira, vê uma pequena caixinha de música rolando no chão.
Ela está quebrada, mas a melodia continua tocando, repetindo o mesmo trecho, uma versão lenta de Marcha do Circo. Você a recolhe e, ao fazê-lo, percebe que o interior está coberto por uma camada fina de pó branco, açúcar. Dentro da tampa, uma inscrição gravada com letras tortas: para o sorriso nunca morrer. De repente, uma risada curta ecoa atrás de você, mas não há ninguém. O espelho, porém, agora mostra o picadeiro cheio de figuras borradas, silhuetas que parecem assistir a um espetáculo invisível. Você dá um passo para trás. As figuras se levantam uma a uma e batem palmas silenciosas. E o som da caixinha para. Ao sair da tenda principal, o sol já começa a nascer, mas o terreno continua envolto em sombra. Uma faixa de luz tenta atravessar o tecido da lona, e por um instante você vê algo projetado nele. O contorno de um rosto sorrindo, com olhos vazios. Um estalo seco ressoa. Você olha para o chão e vê um pequeno cartão caído. É um ingresso antigo, amarelado pelo tempo. Circo Montebello, espetáculo do riso eterno. Atrás do cartão, uma data, 1994, e um nome rabiscado a lápis, Otto, o mesmo nome do pintor do mural da cidade. Você decide investigar mais. Atrás das arquibancadas, há uma passagem estreita que leva a um trailer caído. Lá dentro, o ar é pesado, o chão coberto de papéis velhos e fotos queimadas. Em uma delas, 5 pessoas. 4 de terno e maquiagem de palhaço e uma criança ao centro. No canto da foto, algo que parece uma marca de queimadura forma o número 3007. Você sente o estômago revirar. O tempo inteiro, esse horário volta como uma assinatura. No espelho lateral do trailer, há uma frase escrita com batom ressecado. O riso é o espelho do medo. E abaixo dela, impressa na madeira, a marca de uma mão infantil. Você ouve passos leves vindo do lado de fora. Corre até a janela e espreita. Nada, apenas o vento movendo as lonas e o farfalhar das árvores. Mas então, do outro lado do terreno, uma sombra atravessa o campo, rápida e baixa, como alguém correndo agachado. Você tenta seguir, mas a trilha desaparece em meio à vegetação. O som da caixinha de música volta a tocar, mesmo dentro do seu bolso. Ela não tem mais corda. Enquanto caminha de volta à cidade, a sensação de ser observado é constante. O som do vento entre as árvores parece repetir sílabas, como se sussurrasse algo em ritmo de cantiga. Ria, ria, ria. Na beira da estrada, há uma placa tombada indicando a entrada de um riacho. Nela, alguém desenhou um rosto de palhaço e escreveu embaixo: eles nunca foram embora. Você toca a placa e sente o metal gelado pulsar levemente, como um batimento cardíaco. Ao chegar à cidade, o céu está coberto de nuvens. Os postes piscam e por um instante todas as luzes se apagam. No breu, uma gargalhada distante ecoa, e todos os cães da vizinhança começam a latir ao mesmo tempo. Quando a energia volta, o relógio da praça marca 307, de novo. E você percebe algo que não havia antes. Bem no centro da praça, há uma tenda colorida, pequena, onde antes só havia um banco de concreto. Uma tenda que não estava ali quando você chegou à cidade. A lona balança devagar e há uma placa pendurada na entrada, escrita com tinta fresca: espetáculo do riso eterno, hoje à noite. E, na parte de baixo, um detalhe perturbador. Apresentação única. Você. Você encara o cartaz por tempo demais. O vento sopra e o tecido da pequena tenda vibra, emitindo um som parecido com respiração. É difícil acreditar que algo tão improvável possa simplesmente aparecer do nada, mas lá está, no centro da praça, diante de você, uma estrutura colorida que brilha em tons que parecem mudar conforme o ângulo. No topo, uma bandeirola balança.
Cada rajada de vento faz o tecido formar um sorriso curvo, e por um instante você tem a impressão de que ele está observando. Você olha ao redor. Nenhum morador se aproxima. Mesmo os cães que estavam latindo minutos atrás se calaram. A tenda é pequena, mas a sensação que ela transmite é imensa, como se fosse maior por dentro do que parece por fora. Você dá um passo, e mais um. A cada passo, o som muda. Primeiro o farfalhar da lona, depois um estalo metálico, e então um leve tic-tic-tic, como de um relógio que tenta reiniciar. Ao tocar a cortina da entrada, uma corrente fria percorre seu braço. Por um segundo, você ouve algo dentro da tenda, uma risada curta, e logo depois, uma voz suave, infantil. A gente esperou tanto tempo. Você recua. Mas há uma força estranha que te puxa, um instinto curioso misturado ao medo, algo entre fascínio e vertigem. Você entra. Lá dentro, o ar é quente e doce, cheira a açúcar derretido e ferro enferrujado. O chão parece macio, como se fosse feito de tapete velho ou cabelo. A iluminação é difusa, há lanternas penduradas que piscam em tons vermelhos e dourados. O mais estranho é o silêncio. Nenhum som de público, nem de vento, nem de rua. Apenas um leve ruído, semelhante à fita VHS passando em câmera lenta. No centro da tenda há uma cadeira, e nela, sentada, uma mulher de cabelos grisalhos. Ela segura algo no colo, uma máscara de palhaço. Quando percebe sua presença, levanta o olhar. "Você veio", ela diz, com um sorriso tenso. "Eu achei que ninguém mais voltaria. Você pergunta quem ela é. Meu nome é Helena." Ela alisa o tecido da máscara. "Fui a última a ver a gangue de verdade. E talvez uma das poucas a sobreviver. Ela conta que era apenas uma criança quando tudo começou. Em 1994, o Circo Montebello chegou à cidade. O espetáculo era gratuito, mas só acontecia de madrugada, para os que não dormiam. Meus pais acharam estranho, mas foram", diz Helena. "E quando as luzes se apagaram, ouvi alguém rir atrás da lona. Era uma risada grossa, como a de um adulto tentando parecer criança. Ela diz que, depois daquela noite, o circo sumiu. Mas algumas pessoas começaram a receber visitas, grupos de pessoas fantasiadas, sempre no mesmo horário, 3:07 da manhã. Eles batiam nas janelas, deixavam balões, às vezes presentes. Ninguém sabia o que queriam, até que começaram a chamar as pessoas pelo nome. Helena segura a máscara com força. Uma noite, chamaram o meu. Você pergunta o que aconteceu depois. Ela engole em seco. Eu ri. A resposta te confunde. Eles disseram que se eu risse de volta, eu ficaria segura. Então eu ri. Ela levanta o olhar. E por um segundo, os olhos dela parecem ter o brilho vítreo de um boneco. E, de certa forma, fiquei mesmo. Ela sorri. Um sorriso estranho, quase fixo. Mas os outros, os que não riram, eles se tornaram parte do riso. Você sente um arrepio subir pela nuca. Helena se levanta devagar e entrega a máscara para você. O material é pesado, feito de cerâmica fria. Na parte interna há algo gravado, propriedade do espetáculo do riso eterno. Eles não querem te machucar, ela sussurra. Querem continuar o show. E alguém precisa contar a história, não é? Você pergunta por que ela está ali. Porque eles nunca me deixaram ir embora. Helena sorri, melancólica. E porque há uma criança que ainda ri. Você franze a testa. Uma criança? Ela aponta para a parede da tenda. Há uma pequena abertura no tecido, e por ela você vê algo se movendo do lado de fora. Uma figura miúda, com um vestido claro e cabelos presos. A criança ri, uma risada fina, contínua. Essa é Clara, diz Helena.
Ela desapareceu na mesma noite em que o circo fechou. Dizem que o vento levou. Mas ela nunca parou de rir. A risada continua, mas agora parece vir de todos os lados. Você se aproxima da abertura, tentando ver melhor. A criança está parada, olhando para você com olhos grandes e negros. Clara, você chama. Ela inclina a cabeça. Você lembra de mim? E pergunta, a voz infantil, mas o timbre é idêntico ao da gravação da fita VHS. Então ela levanta a mão e aponta para o relógio na parede da tenda. Ele marca 3:07. Helena se aproxima e sussurra. Quando o relógio marca esse horário, o riso volta. De repente, a lona vibra, as lanternas piscam, o ar se torna mais denso e o som da risada infantil se mistura a dezenas de outras, cada uma em um tom diferente. A sombra da criança cresce, se distorcendo na lona como uma figura alongada com braços demais. Helena grita, não olhe direto para ela, mas é tarde demais. Você encara o reflexo no espelho do fundo da tenda, e lá, por trás da criança, surgem outras figuras, borradas, os antigos palhaços, cada um com o rosto rachado, como máscaras que perderam o dono. No chão, a caixinha de música começa a girar sozinha, repetindo uma melodia que já não parece inocente. Helena cai de joelhos, cobrindo os ouvidos. Eles querem o público de volta, eles nunca suportaram o silêncio. Você dá um passo atrás e a tenda parece crescer ao seu redor, como se o espaço estivesse se esticando. O tecido balança, as vozes aumentam e, de repente, todas as luzes se apagam. No escuro total, uma voz feminina fala, bem perto do seu ouvido. É a sua vez de rir. Quando as luzes voltam, Helena sumiu. A cadeira está vazia e a máscara, que antes estava em suas mãos, agora está pendurada no espelho, refletindo o seu rosto, pintado, sorrindo e com lágrimas desenhadas sob os olhos. Você toca o próprio rosto, mas não sente tinta. O reflexo, no entanto, continua sorrindo. E bem no fundo da tenda, a risada da criança ainda ecoa. Mais distante agora, como se estivesse chamando você para o próximo ato. Você tenta sair, mas a lona, antes aberta, agora parece costurada, o zíper inexistente, as cortinas fundidas em uma só textura lisa e grossa. O ar cheira a ferrugem e perfume antigo. Do outro lado, o som da risada ainda ecoa, mas se mistura a um som novo, um tic-tac irregular, como se um relógio estivesse tentando lembrar o próprio ritmo. Você olha ao redor. A tenda agora parece diferente. O chão, antes de tecido, está coberto de terra batida. Há marcas de sapatos, pegadas infantis e rastros de algo arrastado. O espelho onde você viu o reflexo agora está rachado. E dentro dele há movimento. Uma sombra atravessa o vidro. Ela parece andar por dentro do reflexo. Você recua, mas o som da risada retorna, multiplicado. Você devia ter rido antes, diz uma voz. É infantil, mas firme, como a de Clara. Agora eles vão querer te ensinar. O espelho emite um som agudo, e do reflexo emergem mãos pálidas, de dedos longos, que se esticam até quase tocar seu rosto. Você cai para trás, derrubando uma das lanternas. Ela rola no chão e se apaga. O breu é quase completo. Apenas uma luz fraca vem de uma abertura no teto, e por ela você vê algo pendurado, um balão vermelho. Ele balança devagar, e preso ao barbante há um bilhete, escrito em tinta escura, quase seca. O espetáculo não termina enquanto houver silêncio. Você sente o chão vibrar. Do lado de fora da tenda, o som de passos se aproxima. Muitos passos. E então, vozes. Sussurros, cantando algo em uníssono, em uma língua que soa como rima infantil misturada a gemidos. Rir para não sumir, sumir para não dormir, dormir para não lembrar. Você tapa os ouvidos, mas o som vem de dentro da sua cabeça agora.
Cada sílaba parece um golpe seco na mente, repetindo o mesmo ritmo do tic-tac que não para. O espelho brilha mais uma vez. E dessa vez, você vê Helena, mas diferente. O rosto dela está coberto pela máscara que era sua há poucos minutos. Os olhos vazios, a boca pintada num sorriso torto. Ela fala, mas o som sai distorcido, como se fosse reproduzido por uma fita antiga. O show precisa continuar. Você tenta gritar, mas sua voz não sai. Um som metálico corta o ar. Clink. A cortina se abre de repente. E lá está Clara, parada no centro, com o mesmo vestido branco, agora coberto de manchas vermelhas. Na mão, ela segura um relógio de bolso. Você percebe que ele está quebrado, mas o ponteiro ainda se move. Ela o ergue, sorrindo. Quer ver o truque novo? Antes que você possa reagir, Clara vira o relógio em direção a você, e tudo desacelera. O som da lona, do vento, do próprio coração, tudo parece congelar num único instante. A imagem da criança fica borrada, os contornos se dissolvem e quando você tenta piscar, percebe que não consegue. Seu corpo não responde, mas seus olhos, sim. Você está olhando para o espelho novamente e nele o reflexo mostra algo impossível. Você, vestido como um dos palhaços da gangue. Roupas coloridas, luvas, maquiagem. O ponteiro do relógio para 3907. O som de aplausos explode ao redor. Mas não há plateia. Apenas sombras nas arquibancadas, silhuetas que se movem de forma errática, aplaudindo em um ritmo que parece mecânico. Cada palma ecoa como uma batida de tambor. No centro, Clara dança em círculos. Agora você é um de nós. Ela diz, sorrindo. Todo mundo precisa rir para sempre. Você tenta correr, mas o chão gruda nos seus pés. Cada passo é lento, pesado, como se estivesse afundando em um pântano invisível. Os aplausos aumentam, e sob entre as sombras, uma voz grave surge, masculina, autoritária. Silêncio na plateia. As luzes piscam. Uma figura entra, alta, magra, com terno preto e cartola, o rosto completamente coberto por tinta branca rachada, os olhos negros e fundos. Ele segura um bastão e aponta diretamente para você. Nosso novo artista chegou. Clara ri e se esconde atrás dele. A plateia de sombra se curva. O homem estende a mão. O público dorme. O riso desperta. Vamos dar início ao segundo ato. O chão treme, as lanternas estouram. A lona se abre, revelando não mais a praça, mas uma estrada vazia, envolta em névoa. Você é puxado por uma força invisível. E quando tenta gritar, o som que sai da sua boca não é sua voz, mas uma risada metálica e rouca. Ela não para. Você sente as lágrimas caírem, mas o sorriso continua, fixo, dolorido. Lá fora, uma nova tenda surge ao longe, idêntica àquela onde tudo começou. E, na entrada dela, uma nova placa balança ao vento. A gangue do palhaço. O espetáculo nunca termina. O vento sopra, trazendo aquele cheiro de lona molhada e tinta antiga. Você desperta aos poucos, deitado, não mais no circo, mas em um quarto pequeno, abafado, iluminado por uma lâmpada trêmula. As paredes estão cobertas por recortes de jornal, colagens, anotações rabiscadas com caneta vermelha. E lá, sentado diante de uma mesa, um homem observa você com olhos fundos e cansados. Ele não usa máscara, mas o rosto parece gasto demais, como se tivesse sido apagado e redesenhado várias vezes. Então você também ouviu o riso, não é? Ele pergunta, com a voz rouca. Você percebe uma insígnia velha sobre o paletó. Polícia Civil, 1996. O homem se apresenta como Antônio Meira, o antigo investigador do caso da gangue. Dizem que ele enlouqueceu, mas o olhar dele, mesmo trêmulo, carrega uma lucidez que incomoda.
Ele te entrega uma pasta suja, amassada, amarelada pelo tempo. Dentro, há fotografias de pessoas desaparecidas, e uma em particular chama sua atenção. Clara, a mesma menina, o mesmo sorriso. Data da foto, 1994. Ela era filha de um dos fundadores do circo, diz ele. Um cara chamado Nestor Valente. Sumiu depois do incêndio. Você lembra da tenda pegando fogo? Ele balança a cabeça. Não foi o circo que queimou. Foi o que estava dentro dele. Você tenta entender, mas ele fala rápido, ofegante, como alguém que teme ser ouvido até pelas paredes. Naquela época, tínhamos relatos de gente desaparecendo, mas sem sinais de luta. As câmeras pegavam sombras, sombras que rindo. E o senhor viu isso? Você pergunta. Ele abaixa o olhar. Eu vi, e não devia ter visto. Meira abre uma gaveta e tira de lá um pequeno gravador de fita. Aperta o botão. Do alto-falante sai o som de estática, seguido por um riso abafado. Um som humano, mas com um eco metálico. Depois, uma voz. A plateia nunca vai embora, só troca de lugar. Meira desliga a fita e passa a mão no rosto. Eu ouço isso desde 97, toda madrugada, sempre às 3:07. Você sente o frio subir pela nuca. O relógio de parede atrás dele marca 2:56. Eu tentei fugir, continua Meira, mas eles não deixam. O riso segue a gente, e se você rir de volta, acabou. Ele se levanta, cambaleando até um espelho rachado encostado no canto da sala. Quer ver o que acontece quando você tenta esquecer? A imagem refletida é quase irreconhecível. O rosto dele parece duplo, como se uma segunda face, translúcida, tentasse emergir de dentro da primeira. O sorriso surge, independente de qualquer emoção. E o espelho vibra. Você dá um passo para trás. Meira segura o próprio rosto, gritando baixo. Eles me tiraram, me deixaram só o reflexo. Ele soca o espelho com força. O vidro estilhaça e o reflexo se desfaz. Mas, por um instante, você jura ver o rosto refletido continuar sorrindo, mesmo depois que o vidro cai. Silêncio. Só o tic-tac do relógio. 3:07. Meira cai de joelhos, respirando com dificuldade. Você tenta ajudá-lo, mas ele segura seu braço e diz, quase sussurrando, eles estão voltando e vão querer você no elenco. A lâmpada pisca. Lá fora, o som familiar das risadas ecoa pela rua. Você corre até a janela, a rua está deserta, mas há marcas no asfalto, pegadas redondas, como se alguém tivesse passado de sapato de palhaço. De dentro da sala vem um som metálico. Você se vira, o gravador liga sozinho. E dessa vez, a voz é diferente, é a sua. O público está pronto, falta o artista. A fita gira em looping. Você tenta desligar, mas os botões estão travados. A voz se repete, distorcida, cada vez mais alta. O público está pronto, falta o artista. O público está pronto, falta o artista. Meira tenta arrancar o fio da tomada, mas quando o faz, o gravador continua funcionando. E então, sem aviso, começa a tocar um som de carrossel. A música enche o quarto, suave, infantil, mas com um ritmo descompassado. Você sente o corpo formigar, a vista fica turva, no reflexo de um caco do espelho quebrado, você nota, há algo atrás de você, uma silhueta. Alta, magra, com cartola. O homem da lona. Ele toca o ombro de Meira. O policial tenta gritar, mas a voz dele não sai. Um segundo depois, o corpo cai, imóvel. Você recua, tropeçando na pilha de recortes. O homem se aproxima lentamente e cada passo soa como o estalar de madeira velha. Ele estende a mão. Seu número é o próximo. Você olha para o chão e vê que o corpo de Meira não está mais lá. No lugar, apenas uma máscara branca, rachada ao meio, com um sorriso pintado em tinta vermelha. O som da música de carrossel aumenta.
E quando você tenta correr, percebe que há algo diferente na parede. Um novo recorte de jornal, ainda úmido, colado sozinho, como se tivesse acabado de ser impresso. Novo desaparecimento em cidade do interior. Investigador some após visão misteriosa. Última atualização, 03h07 da manhã. A lâmpada se apaga. E no breu, o riso começa outra vez, agora mais perto. Você não lembra como saiu da casa de Meira. Só lembra do frio cortando a pele, das ruas vazias e do som distante da música de carrossel que parecia seguir você onde quer que fosse. Agora, já em casa, o silêncio é quase reconfortante. Quase. O relógio da parede está parado. O ponteiro marca 3:07. Você o encara por alguns segundos e, por algum motivo, sente vontade de sorrir. É uma reação involuntária, como um reflexo de espanto. Mas não há graça alguma. Então percebe, seu reflexo na janela está sorrindo, antes de você. Por um instante, o tempo congela. Você testa, mexe a cabeça, pisca, vira o rosto, e a imagem no vidro responde com uma fração de atraso, como um vídeo mal sincronizado. Mas o sorriso continua. Você cobre o rosto com a mão. No reflexo, a mão aparece, mas o sorriso ainda está lá, por baixo, visível através dos dedos. Você dá um passo para trás, o coração disparando. O som da rua se mistura a um eco longínquo, algo como aplausos abafados, vindo de lugar nenhum. O celular vibra sobre a mesa, um número desconhecido. Você atende, e a voz do outro lado soa familiar, infantil. Doce. Você está aprendendo a rir direitinho. É Clara. Você tenta falar, mas ela continua, interrompendo qualquer tentativa de resposta. Agora o espelho te conhece. Ele vai cuidar de você. A ligação cai. Você larga o celular, que escorrega no chão, e exibe uma imagem sozinha na tela. Uma foto sua, tirada agora, com um reflexo diferente. O rosto dentro do vidro está virado para frente, olhando direto para a câmera, mesmo que você tenha virado o rosto para o lado. A lâmpada pisca, o reflexo levanta a mão. Você não... E então ele toca o vidro, e a superfície vibra, produzindo um som quase orgânico, como um riso contido. Você recua até o corredor, tropeçando nas sombras projetadas pela luz intermitente. A sensação é de que o espelho quer sair, ou que algo dentro dele tenta entrar. Você lembra das palavras de Meira, eles me tiraram, me deixaram só o reflexo, e percebe que talvez ele não estivesse delirando. No banheiro, o espelho menor parece inofensivo, mas quando você acende a luz, algo brilha na borda de baixo, escrito em vapor. O riso te observa. Você apaga e acende de novo. A frase desaparece. A sensação de ser observado cresce até virar palpável, como uma eletricidade na pele. Você volta para a sala, pega o celular e nota que há uma nova notificação de vídeo. Arquivo sem nome, sem remetente. Você aperta play. O vídeo mostra um corredor estreito, filmado em câmera antiga. No fim do corredor, há um espelho, o mesmo modelo que você tem em casa. Uma figura surge refletida, mas não há ninguém de frente para ele. O reflexo sorri, dá 2 passos à frente e sai de dentro do vidro. A gravação corta, você congela, com a respiração presa, tentando racionalizar. Talvez alguém esteja brincando com você. Talvez tudo seja uma armação. Mas então, algo muda na sala. O som do relógio, parado há horas, recomeça, batendo irregularmente. Tic-tac, tic-tac, cada batida soando como um riso engasgado. Você se aproxima devagar. O ponteiro se move para trás. No vidro do relógio, o reflexo está nítido. Mas ele não é você. A pintura branca no rosto, os olhos negros, o sorriso vermelho. Um palhaço, sorrindo do outro lado do vidro, como se vivesse lá dentro.
Você fecha os olhos por um segundo. Quando abre de novo, o espelho da sala reflete não apenas você, mas o quarto de Meira, o mesmo papel de parede, a mesma lâmpada trêmula. No centro, uma figura parada, segurando o gravador. Você reconhece a voz. O público está pronto. Falta o artista. Você dá um passo à frente e o reflexo faz o mesmo. Mas agora, o som não vem de dentro do vidro. Vem de trás. Você se vira lentamente. Nada. Mas o espelho está vazio. Seu reflexo sumiu. Você tenta gritar, mas só sai um som abafado, quase uma risada rouca. A garganta parece apertada, o ar difícil de puxar. Então, na superfície do espelho, o reflexo reaparece, sorrindo, e dessa vez ele levanta a mão para o rosto. No exato instante em que ele o faz, você sente sua própria mão se mover sozinha. Os dedos traçam um círculo no ar, e você percebe. Está desenhando um sorriso invisível na frente da boca. A luz apaga. No breu, a única coisa que você escuta é o riso. Suave, compassado, vindo de dentro das paredes. Você tenta abrir a porta, mas o trinco não gira. O espelho brilha por um segundo, mostrando agora uma imagem impossível. Um circo ao fundo, fileiras de pessoas sorrindo, todas com o mesmo rosto que o seu. E lá, no meio da multidão, Clara segura o relógio de bolso 3:07. O vidro racha. E antes que tudo se apague, você ouve a voz infantil dizendo: agora o espelho é seu palco. O som do riso cresce até se confundir com o vento. Quando a luz retorna, você já não está mais em casa. Não exatamente. O chão sob seus pés é frio e áspero, como pedra molhada, e um odor de ferro misturado com açúcar queimado invade suas narinas. Ao seu redor, a penumbra é tão densa que quase parece sólida, como um pano pesado pendurado sobre tudo. O silêncio pesa. Não há nenhum ruído da cidade, nenhum tráfego, nem vento. Apenas um som baixo e contínuo. Um tic-tac. Você olha para o lado. Uma parede alta de tijolos aparece do nada, e presa nela está uma infinidade de relógios. Pequenos, grandes, antigos, digitais, todos parados, menos um. O único ponteiro em movimento marca 3:07. Você sente um frio correr pela espinha. Não é coincidência, não pode ser. À medida que seus olhos percorrem o espaço, percebe que cada relógio parado carrega marcas estranhas. Alguns têm riscos vermelhos, outros pequenas manchas que lembram sangue seco. Um deles está parcialmente quebrado, mas ainda emite o som abafado de risadas quando você se aproxima. Há algo hipnótico nesses relógios. Você não consegue desviar o olhar. Eles parecem estar observando você de volta. Um sussurro baixo, quase imperceptível, surge no ar. Não é hora de ir embora. Você se vira bruscamente. Não há ninguém, mas o som continua, vindo de dentro da sua própria cabeça. Então você percebe, não está sozinho. Uma figura alta aparece, envolta em sombras. Não é o homem da cartola, mas algo parecido. Usa um casaco longo e suas mãos são estranhamente pálidas. O rosto é coberto por maquiagem branca rachada e o sorriso vermelho se estende até quase a orelha. Seus olhos são 2 pontos negros que brilham na escuridão. Ele aponta para você. Está pronto para o horário final? Você sente que quer recuar, mas suas pernas não respondem. O ponteiro do relógio, que ainda se move, avança lentamente, quase em câmera lenta, e chega a 3:07. No instante em que o ponteiro para, todos os relógios ao redor batem simultaneamente, produzindo um som metálico, como um coração batendo em várias velocidades ao mesmo tempo. Uma corrente de vento atravessa o espaço, trazendo novamente o cheiro de lona molhada e maquiagem velha. A figura avança. Seus passos não fazem som, mas o ar ao redor vibra como se estivesse sendo tocado por um tambor invisível.
Ela estende a mão em direção ao seu rosto. Você sente algo puxando seu corpo para frente. O espaço ao seu redor começa a distorcer. Agora, você não está mais em casa. Está de volta ao Circo Montebello. A lona vermelha se ergue acima de você como uma cúpula. Bancos vazios cercam um picadeiro iluminado por uma luz pálida e difusa. O silêncio é absoluto. No centro, há um espelho enorme apoiado, exatamente como aquele que você viu antes. Mas desta vez ele está aberto como uma porta. Dentro dele não há apenas um reflexo, há um corredor. Você se aproxima. Um frio intenso percorre seu corpo. O som que vem do espelho é claro agora. Uma risada curta, abafada, repetida sem cessar. Do lado de fora da tenda, o homem da cartola aparece novamente. Ele levanta o bastão, apontando diretamente para você. É a hora, artista. Entre. Você olha para o relógio ao lado do espelho. Ele marca 3:07 e sabe, com certeza, que não poderá escapar dessa vez. Antes de cruzar o limiar, o sussurro volta. O espetáculo não termina enquanto houver um público. E você está aqui para rir até o fim. Você respira fundo e pisa dentro do espelho. O frio consome tudo e a risada explode. O frio é tão intenso que parece arrancar sua própria respiração. Ao atravessar o espelho, você sente seu corpo se dissolver em uma névoa cinza, como se estivesse sendo puxado por um sonho lúgubre. O chão desaparece sob seus pés e, por um momento, você está flutuando num vazio silencioso. Então, o silêncio se quebra, não com um som normal, mas com um riso. Um riso que vem de todos os lados, reverberando dentro da sua própria cabeça. Quando a névoa se dissipa, você percebe que está em um lugar estranho, imenso e circular, um palco sem fim. A luz é suave, mas carregada de sombras móveis que se projetam no ar como espectros invisíveis dançando ao redor. Não há teto, apenas uma abóbada escura, pontilhada por pequenas luzes semelhantes a estrelas, mas piscando em ritmo irregular. O palco é feito de madeira velha, rangendo a cada passo seu. Ao redor, arquibancadas se estendem até desaparecer na escuridão, cobertas por figuras silenciosas, todas vestindo roupas antigas de circo, suas faces pintadas, cada uma com um sorriso distorcido como máscaras eternas. Eles não se movem, apenas observam. No centro do palco, um enorme espelho, semelhante ao que você atravessou, está suspenso sem apoio. Sua superfície é líquida, ondulando como água em câmera lenta. Dentro dele, não há reflexo seu. Há uma cidade inteira, enevoada e distorcida, com tendas de circo surgindo e desaparecendo, enquanto crianças correm por ruas de pedra cobertas de neblina. Uma risada infantil ecoa novamente. E você reconhece, é Clara, ela aparece dentro do espelho, olhando diretamente para você. Seu rosto não está inteiramente humano. Há algo em seus olhos que parece um buraco negro, sugando tudo ao redor. Ela sorri e, pela primeira vez, fala seu nome. Você chegou finalmente. Você sente um peso nos ombros, como se o ar estivesse mais denso aqui. Então percebe algo ainda mais perturbador. A própria plateia de palhaços começou a se mover. Lentamente, eles descem dos bancos, marchando em direção ao palco em um silêncio inquietante. Seus passos não fazem barulho, mas o rangido da madeira acompanha cada avanço. Do nada, a voz do homem da cartola ecoa. Não da sua frente, mas dentro de sua mente. Este é o ato final, o seu ato. Você sente que está preso num ciclo impossível. Cada passo no palco é como caminhar dentro de um relógio quebrado, com o tempo se dobrando sobre si mesmo. O som de um relógio, o mesmo tic-tac irregular, preenche tudo. Clara, agora mais próxima, ergue o relógio de bolso.
Ele marca 3,07 novamente. A plateia de sombras começa a rir, em uníssono, um riso profundo, contínuo, quase mecânico. Você percebe que há uma marca embaixo dos seus pés, um círculo pintado em vermelho, com símbolos estranhos ao redor, como runas antigas. No centro, a mesma frase que viu antes: o espetáculo nunca termina. Antes que possa reagir, o espelho diante de você começa a brilhar intensamente. Clara aponta para ele. Entre, artista. Este é o palco onde todos aprendem a rir para sempre. Você sente o mundo girar, a madeira sob seus pés tremer. A risada se transforma em um rugido baixo, preenchendo o espaço como se fosse uma tempestade. E então você caminha. O espelho se abre e você atravessa mais uma vez. E lá está, outro palco, idêntico, mas maior. E a plateia já está sorrindo antes mesmo que você chegue. Você cai em silêncio. Não no sentido literal. Cai como se tivesse sido sugado para baixo por uma força invisível. Mas quando abre os olhos, percebe que não está mais no palco. Está em um corredor longo, estreito, sem fim aparente. As paredes são de madeira envelhecida, cobertas de manchas que lembram tinta vermelha seca. Um cheiro doce e ácido mistura-se com o ferro, como se o ar carregasse lembranças antigas demais para serem esquecidas. À sua frente, uma série de espelhos surge em intervalos irregulares. Cada um deles reflete não apenas o corredor, mas algo além, versões distorcidas de você, sorrindo de formas diferentes. Algumas com maquiagem de palhaço, outras com olhos negros e sem brilho. É impossível evitar olhar para eles. Cada reflexo parece pulsar, como se estivesse vivo, respirando junto com você. Você percebe que o corredor não tem teto. Há apenas uma escuridão profunda, onde pequenas luzes tênues piscam como vagalumes. Elas se movem lentamente, formando padrões que lembram números e símbolos. O ritmo é hipnótico, quase compassado com um tic-tac distante, como se viesse de dentro da sua própria cabeça. Enquanto caminha, ouve algo, uma risada abafada, surgindo por trás das paredes. Ela aumenta de volume a cada passo. É Clara, é Helena, é o homem da cartola, é uma multidão, mas não é uma risada comum. É um riso cheio de camadas, como se fosse composto por muitas vozes sobrepostas. Você tenta correr, mas o corredor parece se alongar. Seus passos não encurtam a distância. Ao contrário, quanto mais rápido anda, mais longe o fim parece estar. É como se estivesse preso em um ciclo infinito. Você chega a um espelho maior, encostado à parede. É o mais estranho até agora. Nele, você não vê seu reflexo. Vê um palco como o anterior, mas com arquibancadas repletas de figuras sorridentes, todas vestindo roupas de circo antigas. No centro, Clara aparece, segurando o relógio de bolso. Ela olha diretamente para você. Bem-vindo ao corredor dos risos eternos, diz ela. Sua voz ecoa de forma distorcida. Aqui, cada passo é uma escolha. Você pode rir ou ficar preso para sempre. Você percebe algo no chão, gravado em tinta vermelha, um círculo com um símbolo estranho no centro, semelhante ao que viu no palco. Há também uma inscrição: rir é aceitar o espetáculo. O tic-tac aumenta, agora mais forte, mais urgente. Você olha para trás. O corredor desapareceu. No lugar, há uma plateia inteira formada por espelhos, cada um refletindo um ato diferente do Circo Montebello. Em cada reflexo, há alguém, sempre você, fazendo parte da plateia, sorrindo eternamente. Clara se aproxima lentamente, o relógio na mão girando sozinho. Você pode escolher rir e seguir, ela sussurra, ou parar e desaparecer. Você sente o chão tremer sob seus pés. Um rugido baixo começa a ecoar. E então, o corredor começa a se fechar.
A risada cresce até se tornar ensurdecedora. E você percebe que a escolha já não está mais em suas mãos. O corredor se fecha com um estalo profundo, como uma porta antiga sendo trancada por dentro. Você sente o ar ficar mais pesado, quase sólido, como se estivesse sendo comprimido por uma mão invisível. Ao seu redor, os espelhos somem, substituídos por paredes negras e úmidas. O silêncio agora é absoluto, tão absoluto que dói nos ouvidos. No centro do corredor, uma luz tênue começa a se acender. É suave, quase imperceptível, mas suficiente para revelar uma figura diante de você. O homem da cartola. Mais alto, mais imponente do que nunca. O sorriso vermelho parece mais vivo, mais intenso. Ele segura em sua mão direita o relógio de bolso que você já viu tantas vezes e com a esquerda estende uma folha de papel amarelada como pergaminho antigo. Você percebe que não há barulho além do tic-tac abafado do relógio. É como se o mundo tivesse diminuído o ritmo e você estivesse em câmera lenta. O homem da cartola fala, mas sua voz não sai de sua boca. Ecoa direto em sua mente. Todo artista precisa assinar seu pacto. Ele aponta para o papel. Você se aproxima e vê símbolos desconhecidos, como runas ou cifras antigas, escritas em tinta vermelha. No centro, a mesma frase repetida várias vezes. O espetáculo nunca termina. Assine, continua ele, e o corredor será seu palco. Não assinar significa desaparecer, acrescenta com um sorriso. Você olha para o pergaminho. O peso da decisão é palpável. Não é apenas um contrato, é uma escolha sobre sua própria existência. O tic-tac aumenta de intensidade. Você sente o relógio no bolso vibrar, embora não tenha colocado nada ali. É o relógio da Clara, o relógio do palco, o relógio do espelho, sempre marcando 307. Do nada, Clara aparece atrás do homem da cartola. Ela caminha lentamente até você, segurando uma pequena caneta negra. Seu rosto ainda é infantil, mas há algo antigo e sombrio em seu olhar. É simples, ela diz. Assine e ria. Não assine e desapareça. O corredor parece girar. As paredes se movem como se respirassem. Você sente a presença da plateia invisível. Uma multidão formada por sombras sorridentes cercando você. O som do riso aumenta, não é mais suave. Tornou-se um rugido, profundo, carregado, que parece ecoar de dentro do próprio seu corpo. Você olha para o relógio, 307. O ponteiro não se move, mas o som continua, como se estivesse preso em loop. O homem da cartola estende o pergaminho e a caneta. Escolha, artista. Este é seu pacto com o espelho. Com o público, com o riso. Você sente um peso em suas mãos. Não é o pergaminho, mas algo invisível, como se a decisão já estivesse sendo feita por você. Clara sorri e sussurra. Não existe saída, só existe ato. Você respira fundo. A caneta toca o papel. O tic-tac se torna um grito e o corredor desaparece. Você não está mais no corredor, está no palco. Uma cortina vermelha se abre diante de uma plateia invisível e no centro há um espelho. Seu próprio reflexo aparece, sorrindo. Mas não é você quem sorri, é ele, o homem da cartola. O pacto foi assinado, ecoa em sua mente. O espetáculo nunca termina. O relógio bate 307 e o riso explode. Quando a cortina se abre, você sente como se estivesse despertando de um sonho impossível. Mas o cheiro da lona molhada e a tinta velha persistem, como uma lembrança grudada na pele. Ao seu redor, a plateia está lá, mas não é composta de pessoas normais. São sombras, espectros, figuras sem rosto vestidas com roupas de circo em tons apagados, todas sorrindo silenciosamente. Eles aplaudem, mas não há som real além do eco distante de um riso mecânico.
O palco sob seus pés range, e você percebe que não há saída. Não há bastidores, nem corredor, apenas a superfície circular, iluminada pela luz fraca, cercada pela escuridão infinita. No centro, o espelho. Sempre o mesmo espelho, pulsando com um brilho sutil como se respirasse. Ele é o ponto fixo em todo esse espetáculo. Você percebe algo estranho. Cada vez que olha para ele, vê não apenas seu reflexo, mas cenas diferentes. Um circo em chamas, uma criança sorrindo, um homem de cartola escrevendo em pergaminho. Você pisca e as cenas mudam novamente. É como se o espelho fosse um portal para várias versões do mesmo lugar. Cada uma repetição ligeiramente diferente do último ato. Você olha para o relógio no bolso. Marca 3:07. O ponteiro não se move, mas o som do tic-tac continua ecoando. Não do relógio, mas de dentro de você. Então percebe, a risada não para. Está em seu próprio sangue, em seus ossos. Está presa dentro da sua mente. Você tenta gritar, mas a voz se perde na cortina pesada da escuridão. Clara aparece no palco. Ela não anda, flutua. O vestido branco brilha com uma luz fraca e a maquiagem do sorriso parece viva, pulsando. Você assinou o pacto, ela diz. Agora não há retorno. A plateia de sombras começa a levantar lentamente, erguendo mãos silenciosas, todas apontando para você. O riso cresce, tornando-se um rugido constante, preenchendo cada canto do espaço. Você sente que o palco não tem limites, que ele se estende para além da realidade. Você tenta se mover, mas seus pés não respondem. Cada passo que tenta dar é substituído por um retrocesso, como se estivesse preso em um loop. O homem da cartola surge atrás de você. O espelho pulsa mais forte, e dentro dele surge outro palco, idêntico ao que está agora, mas com você mesmo já parado nele, de pé, pronto para começar novamente. Um eco distante repete. O espetáculo nunca termina. Clara sorri e aponta para o relógio. É sempre 3:07, é sempre a hora da estreia. Você olha para seus próprios pés. Há marcas de sapatos de palhaço gravadas no chão, levando de volta ao centro do palco. E lá está o círculo vermelho com as runas, pulsando lentamente. Você tenta resistir, mas tudo ao redor começa a se distorcer. A plateia some, o palco se dissolve e você cai, não em um chão, mas em outro palco, idêntico ao primeiro. O relógio marca 3:07 e a cortina se abre. O ciclo recomeça. A cortina vermelha se abre novamente. E você percebe, com uma estranha mistura de terror e familiaridade, que voltou exatamente ao ponto inicial. O palco do espelho, a plateia de sombras, o silêncio pesado. É como se tivesse atravessado um ciclo interminável. Mas há algo diferente desta vez. Um calor tênue percorre o ar e a luz parece mais viva, quase pulsante. A plateia não está mais imóvel. Agora movem-se lentamente, como se respirassem em uníssono. Seus rostos, embora sem feições claras, carregam uma expressão fixa, expectativa, como se esperassem por algo. Você sente um peso nas costas, como se alguém estivesse tocando seu ombro. Não há ninguém lá, mas o contato é real. Um arrepio percorre sua espinha. O homem da cartola está parado no centro do palco, junto ao espelho. Ele ergue lentamente um bastão negro, com detalhes em prata. Sua voz ecoa, mais baixa agora, mas carregada de uma autoridade ancestral. Atrás desta cortina está o segredo que mantém o espetáculo vivo. Mas cuidado, alguns segredos são feitos para não serem revelados. Você olha ao redor, tentando compreender. Clara aparece ao seu lado, seu sorriso agora mais largo, quase desconcertante. O segredo é simples, ela diz, mas doloroso. É o motivo pelo qual você continua aqui. O homem da cartola se aproxima do espelho e aponta para ele.
Atravesse a cortina, descubra, mas saiba, o que encontrar poderá mudar o que resta de você. Você hesita, mas a curiosidade pesa mais que o medo. Anda até a cortina, tocando o tecido pesado. Ao puxá-la, percebe que não é apenas pano. É um véu de sombras vivas, movendo-se lentamente como fumaça negra. Ao atravessá-lo, você entra em um espaço diferente. É um grande salão, iluminado por luzes difusas. Paredes cobertas de espelhos refletem múltiplas versões de você, cada uma em diferentes atos, rindo, chorando, desaparecendo. No centro, um pedestal com um antigo relógio de bolso aberto, marcando 3:07 eternamente. Uma voz ecoa de todos os lados. Este é o coração do espetáculo, o lugar onde todas as realidades convergem. Você se aproxima do relógio. Ao tocá-lo, uma onda de imagens invade sua mente. Crianças desaparecidas, risadas à meia-noite, circo queimando, palhaços em silêncio, rostos pintados, pactos assinados. Tudo se mistura num turbilhão impossível de separar. Clara aparece ao seu lado novamente. É aqui que o espetáculo se renova. Ela sussurra. Cada artista que atravessa o espelho assina sem saber. Esse é o pacto. Esse é o segredo. Você olha para ela, tentando entender. Ela aponta para os espelhos ao redor. Dentro de cada reflexo, há outro espelho, outro palco, outro ciclo. O homem da cartola fala, agora quase num sussurro. Atrás da cortina está a verdade. Mas a verdade não há saída, apenas o ato. Você sente o peso dessa realidade. O corredor dos risos eternos não é apenas um ciclo, é uma prisão. Uma armadilha forjada por aqueles que vieram antes, um pacto eterno entre o espelho e o artista. Você percebe que Clara sorri, não de forma inocente, mas como quem sabe que você já não tem escolha. Então, se artista quer rir ou desaparecer, você olha para o relógio, 3:07, e a risada ecoa, agora mais próxima, mais real. Você percebe que está diante da cortina final, e quando pisa através dela, está de volta ao palco inicial. A cortina vermelha se abre, e a plateia sorri. Quando a cortina se abre mais uma vez, o ar ao redor parece mais denso, como se tivesse absorvido todos os segredos e sussurros das sessões anteriores. O palco está exatamente como antes, mas há algo diferente. Um silêncio absoluto, quase expectante. Até a risada parece ter recuado, esperando que você faça o próximo movimento. A plateia está lá, como sempre. Figuras sem rosto, imóveis, olhos fixos em você. Mas agora, uma nova sensação percorre seu corpo. O peso do olhar delas. Não é um olhar comum. É um olhar de quem sabe que você pertence àquele lugar. De quem sabe que você já assinou o pacto sem perceber. O homem da cartola está no centro do palco, parado, imóvel, segurando seu bastão negro. Clara está ao lado dele, como se fosse parte dele. Seus olhos brilham com uma intensidade estranha, e ela sorri com um ar de conhecimento profundo. Agora você entende, diz o homem da cartola, sua voz ecoando de forma metálica. Cada artista que atravessa o espelho carrega uma máscara. Mas não é só maquiagem, é a sua essência, é o seu pacto. Você percebe que seu próprio reflexo no espelho não está sorrindo. Está imóvel, sem expressão. Lentamente, a imagem começa a mudar. O rosto ganha a pintura branca da lona, o sorriso vermelho e a maquiagem que lembra o homem da cartola. Você tenta recuar, mas percebe que seus pés não se movem. Sua própria imagem no espelho estende a mão e aponta para você, como um convite ou uma acusação. Clara se aproxima. Não é sobre escapar, ela diz. É sobre aceitar. O que você vê no espelho é você, ou melhor, o que restou de você depois que assinou.
Você sente um peso no peito, como se estivesse sendo comprimido por 1000 mãos invisíveis. Sua respiração torna-se difícil e o riso retorna, baixo, crescente, vindo de todos os lados. O homem da cartola ergue o bastão. O artista nasce do espetáculo e o espetáculo nasce do pacto. Agora você conhece a verdade. Não existe saída, apenas ato. Você olha para o espelho. Dentro dele não há apenas um reflexo seu, há um palco inteiro, com outros artistas sorrindo, outros pactos sendo assinados, outros ciclos se repetindo. Você percebe que cada rosto sorridente na plateia um dia foi você. Clara coloca a mão no seu ombro. O segredo por trás da máscara é simples, ela sussurra. Você é o espetáculo agora. O homem da cartola avança, erguendo o bastão como um cetro. É a sua estreia eterna. A sua sentença. O relógio no bolso bate 3:07 e no silêncio absoluto um último riso ecoa, profundo, esmagador, infinito. Você olha para seu reflexo. Agora ele sorri, mas não é você quem sorri. É ele. O palco se apaga, a cortina cai e a risada continua. Quando a cortina finalmente cai, o silêncio é absoluto. Não é o silêncio vazio de antes, é um silêncio carregado, denso, como se todo o ar tivesse sido sugado. Você permanece parado no centro do palco, sentindo o peso da plateia imóvel ao seu redor. As sombras estão mais próximas agora, como se tivessem se movido para ouvir melhor sua próxima ação. O homem da cartola permanece diante de você, o bastão negro erguido. Clara está ao lado dele, o sorriso fixo e sereno, quase maternal. Ela olha para você como alguém que sabe que o momento final chegou. Um momento em que não há mais escolhas. Todo espetáculo precisa de um final, diz o homem da cartola. Mas aqui, o final é apenas o começo. Você percebe, então, que o palco ao seu redor começou a se dissolver, transformando-se novamente no corredor dos risos eternos. O chão se desfaz em sombras líquidas, o teto desaparece e tudo ao seu redor pulsa com um ritmo impossível, um riso contido que cresce a cada segundo. Clara se aproxima, segurando o relógio de bolso. Ela abre a tampa, revelando o ponteiro parado em 3:07. É sempre essa hora, ela sussurra. É o momento em que tudo se repete. Você sente suas pernas cederem. O peso do pacto assinado volta à sua consciência, como uma corrente invisível envolvendo seu corpo. A plateia começa a rir lentamente, um riso baixo que cresce até se transformar em um coro ensurdecedor. O homem da cartola levanta o bastão e aponta para você. É hora, artista! O seu último ato. Você olha para o espelho no centro do palco. Ele pulsa, brilhando com uma luz interior. Dentro dele, você vê não apenas seu reflexo, mas um corredor que se estende infinitamente. Um corredor onde todos os atos anteriores se repetem sem cessar. É o corredor dos risos eternos, o pacto selado, a sentença cumprida. Um arrepio percorre sua espinha quando percebe que não há saída. Cada passo seu, cada respiração, cada riso está preso naquele instante. E então entende, não existe último ato. Há apenas o ciclo interminável. O homem da cartola sorri. O espetáculo nunca termina. Clara estende o relógio para você. Tome-o, é seu agora. Você sente o peso dele em sua mão. O ponteiro está parado em 3:07. O silêncio é quebrado por uma risada. Uma risada sua, mas que não parece sua. A cortina se abre mais uma vez. E você entra. O palco se repete. O relógio marca 3:07 e o ciclo recomeça. Word count 15:90. Fechamento calmante. Agora, respire devagar. Sinta o ar entrando lentamente pelos pulmões, preenchendo cada espaço do seu corpo. Não há pressa, não há necessidade de correr. O espetáculo terminou por hoje.
A cortina se fechou, e mesmo que o riso ainda ecoe em seus pensamentos, aqui e agora há silêncio. Imagine que está sentado em uma cadeira confortável, em um espaço seguro. O peso do dia vai se dissolvendo. As luzes ao redor suavizam, tornando tudo mais cálido. A escuridão se torna um cobertor suave, que envolve seu corpo e sua mente. O corredor dos risos eternos se afasta lentamente, deixando espaço para a calma. Permita que cada respiração seja mais lenta que a anterior. Sinta a tensão se dissipar, cada músculo relaxar. O palco não existe mais. Restou apenas um silêncio seguro, um lugar onde você pode descansar. E enquanto fecha os olhos, saiba que não precisa responder agora ao convite de Clara, ao pacto do homem da cartola, ao ciclo dos espelhos. Aqui, neste instante, você está em paz. Agora imagine uma cena tranquila, uma noite clara, com estrelas suaves brilhando no céu e o som distante de uma brisa leve passando por árvores antigas. Um lugar seguro onde não há risos incessantes, apenas a calmaria. Permita-se afundar nesse momento. Permita-se descansar. Fim do script. Bons sonhos.